Olá pessoal, continuando nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como criar um sistema de autenticação com CPF, tá? Como parâmetro padrão de autenticação. A gente entra com o CPF, com a senha e o usuário vai ter acesso no sistema, né? Vai ter toda a validação por trás, mas é assim que ele vai acessar o sistema, tá? No vídeo anterior, eu respondi aqui um comentário de uma colega onde ela estava com uma dúvida como que adiciona o CPF na página de registro. Esse foi o vídeo passado, então lá eu comentei que eu ia fazer um vídeo como esse, colocando o CPF como parâmetro padrão de autenticação, certo? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, eu vou estar partindo desse repositório aqui, tá? Desse vídeo. Vocês podem clonar ele, tá? Ou implementar aí no de vocês, que vocês já tem aí rodando, certo? Eu vou estar utilizando a versão do Django mais atual, isso é indiferente, não tem problema nenhum. E a gente vai seguir aqui Eu vou estar deixando para vocês aqui a documentação, porque no vídeo passado a gente precisou fazer algumas adaptações para criar o nosso modelo customizável, para estar adicionando o campo CPF que não existe, né, no registro lá dos usuários. Aqui não vai ser muito diferente, porque o padrão do Django é utilizar. O padrão do Django é fazer o tratamento lá no back-end com base nos parâmetros de username ou e-mail, né? Esse é meio que o padrãozão. Se a gente quiser customizar isso e aplicar o CPF, a gente precisa ter uma classe customizável para estar validando, né, os dados, né, para estar autenticando. E para isso a gente vai fazer uma modificação no model backend. Ao invés de ele chamar o modelo padrão, que é esse daqui, né, que seria o do Django, né, que tá aqui na documentação, a gente vai criar o nosso, tá? A gente vai criar aqui uma classe e vai montar a nossa autenticação com base no CPF. Aqui ele passa o username, ó. A gente vai passar o quê? Que a gente vai passar o CPF e fazer o tratamento para validar, certo? Eu vou estar deixando esse link aqui para vocês darem uma olhada, ó. Tem até um exemplo, tá? Ele mostra aqui um exemplo, vocês dão uma olhada aí com calma, tá? Esse link aqui. E vamos pro vídeo não ficar longo. O primeiro passo, pessoal, a gente vem aqui em contas, né? Account. Vamos clicar aqui com o botão direito, vamos vir em New File e eu vou criar aqui um arquivo chamado auth underline backends, tá? Aí vocês vão copiar o código que eu vou deixar aí do lado para vocês, tá? Só para poupar o nosso tempo, mas eu já explico aqui para vocês. Eu vou acessar aqui a minha VEnv, que assim eu consigo chamar o Django. Pronto. Aqui, pessoal, a gente está incluindo aqui a subclasse, que é o model backend, onde tem todo aí o padrão de autenticação do Django. E nesse model backend, ele passa aqui, ó, username ou e-mail, né? Para estar fazendo aqui a autenticação. Verifica se não é none, ele retorna pra gente e faz todo o tratamento. É tudo aqui nessa classe. Então, o que a gente faz? A gente inclui ela aqui para ter acesso às demais configurações. E o que a gente trata fora? A gente cria aqui uma classe, eu chamei de CPF Alf, e a gente faz tratamento aqui. Eu tô passando agora aqui, pessoal, o CPF e o password. Aí eu faço um get para verificar se esse CPF ele existe, né? Se tem algum usuário com esse CPF, eu faço o get e depois eu faço um check, né? Com a senha para retornar o usuário. E depois, pessoal, a gente precisa dizer para o nosso projeto que agora é essa configuração e não a padrão do Django. E como que a gente faz? A gente copia esse código aqui e vem core settings.py e a gente adiciona ele aqui. Aqui onde tá My App, vocês... É que eu tava testando nesse app aqui, ó. Tá até um modelo aqui, mas não é My App, tá? É o Account. Vocês mudam aí para account, que é esse app account aqui. Aí ele vai pegar o nosso arquivo auth underline backends, que é esse arquivo aqui .py, e depois ele vai chamar a nossa classe, tá? CPF auth. E a gente coloca aqui, ó, authentication underline backend, tá? Se você vir aqui na documentação e dar uma pesquisada, ele vai mostrar e explicar
o que é essa declaração que a gente faz nos nossos settings, né? O padrão, o default é esse aqui, tá? Esse é o default do Django. Quando a gente quer utilizar o nosso, a gente declara o nosso aqui. Ó, Django contrib auth backends, ele puxa aqui o modo backend, que é o padrão. Agora, o próximo passo, pessoal, é a gente criar a nossa view customizável. Se você vir aqui em views.py, ó, a gente já tem uma view chamada register. Essa view register, a gente criou ela de modo aqui customizável, porque a gente tem toda uma estrutura, né, que a gente monta aqui o nosso formulário, né, com os nossos campos que a gente quer que apareça e de modo tudo customizável, né? Inclusive o template, a gente cria um template para essa rota. Aqui não vai ser muito diferente. A gente só vai ter que descartar uma opção, que é aqui no nosso core urls.py. Eu não sei se vocês vão lembrar do primeiro vídeo de autenticação simples, onde a gente está aqui aplicando as bibliotecas padrões de Django para ter acesso às URLs de autenticação, que é login, password reset, password done, password confirm, todo aquele esquema. Tudo isso é incluído nessa biblioteca aqui, Django contrib auth URLs, tá? E essa configuração a gente fez aqui no settings, né? Onde a gente colocou o nosso app em primeiro para ele ser reconhecido em primeiro. Agora, como a gente vai ter nossa função customizável para login, a gente nem vai usar, né, pessoal, o login desse account, só que a gente usa os outros, né, password reset, password done. Então não teria problema deixar ele aqui, tá? Não teria. O que eu vou fazer? Eu só vou mudar esse register para auth, porque senão fica register e depois aqui no nosso URL fica também register, né? Para não ficar igual, eu coloco auth, aí eu chamo register, eu sei que vai chamar a rota registrar, e agora a gente vai criar aqui a rota login. Vocês vão copiar o código que tá aí, ó, é bem tranquilo, vocês copiam e colam. Eu importo aqui messengers, que já tava, pronto. Aí eu vou importar aqui da biblioteca padrão o authenticate e o login, certo? Para validar, né, as credenciais e depois redirecionar para o login. Vamos entender aqui, ó, pessoal. Eu chamei de login view. Para o meu método post, quando eu clicar no botão entrar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor do meu CPF e pegar o valor da minha senha e vai printar aqui, tá? Depois eu vou passar para minha função authenticate, onde eu vou passar o valor do CPF e o valor da senha. Aí ele vai autenticar. Se o meu usuário for válido, se ele for diferente de none, ó, ele entra nessa condição e vai para minha função login. A minha função login vai autenticar, né? E vai retornar o quê? Bem-vindo, usuário tal. E vai fazer um redirect para o meu My Site, que é a minha página home atual. Esse My Site, pessoal, ele vem daqui de My App, onde tem a minha urls.py e ele tá aqui a rota padrão. E se o usuário não for autenticado, se essa condição não for válida, ele vem aqui, ó, autenticação falhou, e a gente pode lidar com isso colocando uma mensagem de debug, tá? E aqui por fim ele tem um return, porque eu tenho que retornar o template. O template, pessoal, agora não necessariamente precisa estar dentro da pasta registration, tá? Não precisa, agora é opcional porque a gente tem uma view customizável. Então a gente não está usando no Django mesmo, então você pode tirar aqui o login e colocar para fora, e você tira aqui e deixa assim, tá? Que ele vai chamar o template do mesmo jeito, certo? Agora, pessoal, o próximo passo que faltou é aqui no template a gente mudar o nosso input para CPF. Você coloca ID CPF, né? Coloca o name CPF e aqui a gente muda o usuário para CPF, tá? Então vai ser CPF senha e o botão entrar. E com tudo a gente vai testar agora, pessoal. Lembra que a nossa classe que a gente criou aqui, ó, ela está sendo usada já no nosso settings, tá? A gente já declarou ela aqui, Então, na nossa função, na nossa view, a gente não precisa chamar ela, fazer nada. Então, pessoal, o próximo passo agora é a gente criar aqui na urls.py do nosso app contas e colocar, né, fazer a chamada aqui do login, né? Senão ele não chama. Eu vou chamar de login e login, certo?
o name login, tá? Agora a gente testa, pessoal. Eu vou clicar aqui em entrar. Ele deu uma mensagem de erro. Por que que ele deu uma mensagem de erro? Ué, eu atualizei a página e ele foi, pessoal. Eu acho que deu algum bug, mas agora ele foi. Você clica em entrar. Deixa eu ver o que ele fez aqui. Aqui, pessoal, em views, register é login views, view, né? Login view, isso. Então volta aqui, atualiza a página e ele vai aparecer a tela de login, tá? Se eu não me engano, a gente só tem um usuário com CPF, né? Aqui, ó, pessoal, vou clicar em entrar. A gente vai entrar com o CPF. Se eu não me engano, eu tenho o do Lucas. É um usuário aqui que a gente criou. E ele acessa como Lucas através do CPF, tá? E também o meu usuário administrador, né? Ele acessa aqui, certo? Bom, agora, pessoal, para deixar as coisas um pouco mais interessantes, eu deixei aqui para vocês, ó, uma máscara pra gente aplicar com jQuery, tá? A gente aplica aqui para deixar no formato de um CPF mesmo, tá, pessoal? Então, ó, eu vou sair aqui, a gente vai fazer essa modificação no template. Vocês vão vir aqui, ó, em templates, login, e a gente vai colocar esse seguinte código, tá? Coloca ele aqui embaixo do bloco, porque esse bloco script a gente tem ele configurado no nosso template base, tá? Que a gente faz um extend aqui em cima. No nosso template base aqui, ó, a gente tem ele, ó, para chamar bloco script. Inclusive, a gente vai ter que adicionar esse CDN de máscara, né, do jQuery, pra gente conseguir ter essa visualização. E agora, se a gente voltar aqui, ó, e atualizar a página, ó, vamos acessar e clicar em entrar. Eu vou digitando aqui um CPF, ó, ele já vai formatando, certo? E para deixar mais interessante ainda, pessoal, eu vou estar deixando esse outro código, vocês só vão copiar, tá? Do jeito que tá aqui, ó, copia que eu já explico para vocês. Esse outro código aqui vocês copiam e substituem aqui, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor do meu CPF, ele vai aplicar a máscara normal, como ele estava fazendo antes, só que quando eu tô digitando, ele já tá validando a quantidade de dígitos que eu tô tendo, tá? Então, eu tenho aqui uma quantidade de dígitos. Quando for igual a 11, eu vou ter um botão que eu chamei aqui de CPF underline OK, ele vai esconder, tá? Senão, ele vai aparecer, tá? Eu tiro eu tiro o atributo hide desse botão. E esse botão, pessoal, a gente vai adicionar ele aqui por enquanto, tá? Você cria aí um button e dentro dele eu vou colocar OK, tá? Normal, depois vocês customizam. Eu vou chamar aqui de BTN, a classe do Bootstrap, né? BTN Success. BTN Success. E a gente coloca aqui o hidden, tá? Para ele ficar oculto, dessa maneira. Beleza? Ah, e tem também o name, o ID, se eu não me engano. Deixa eu ver. Isso aí, pessoal. Coloca um ID CPF OK. Dessa maneira. Agora sim, porque eu chamo ele aqui, né? Pra gente resgatar. É isso mesmo, pessoal. Agora a gente testa, vem aqui, atualiza a página. Se eu digitar aqui, por exemplo, 379... ele coloca OK, tá? Ele coloca OK. Se eu tirar um, ele tira, porque não tá OK. Se o usuário tentar entrar, ele não vai conseguir, né? Então, ele tem que digitar tudinho, certo? Lembrando que isso aqui só é máscara, pessoal. Não tem nenhuma validação de CPF aqui, né? Pra ele validar. Vocês poderiam colocar aí, deixar como tarefa aí pra vocês, vai ser interessante. Ah, pessoal, só que agora tem um probleminha. Olha só, quando eu digito meu CPF aqui e dou um entrar, se a gente vir aqui no console, olha o que ele está imprimindo. O CPF com os pontos, certo? Só que o que está salvo no nosso modelo é sem ponto nenhum. Então, a gente tem que tratar aqui na view isso. Ou você, no momento de registrar, você já deixa assim, tá? Ou você trata aqui na hora que você recebe o CPF. Você coloca aqui
CPF format, tira o CPF, pessoal, é RSUP, pra gente fazer uma substituição aqui. Ele vai remover tudo que é caractere, traço, ponto e vai deixar só dígito, de 0 a 9. E a gente passa o CPF aqui. Pega esse CPF format que a gente criou e substitui dessa maneira, certo? E não se esqueçam de importar aí, import re, tá? Pra gente utilizar. Agora a gente consegue testar e vai funcionar de boa, tá, pessoal? Olha lá, ele vai acessar a página normalmente. Então, esse é um sistema de autenticação. Bom, e aqui a gente cria um sisteminha de autenticação simples com CPF, tá? Aí, com o decorrer do tempo, você vai implementando as coisas novas, né? Aqui a gente trabalhou com máscara e também um key-up, né? Para estar validando a quantidade de caractere do CPF, no caso 11, e ele aparece o botão ou não, né? A gente faz um pequeno tratamento aí com jQuery. Mas para validar mesmo o CPF, se ele existe, se ele é real, validar com o nosso banco, aí vocês podem ir implementando. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. A documentação vai estar aí do lado, que é muito importante para vocês entenderem o model back-end, como que ele funciona, por que a gente tem que customizar desse jeito, porque o Django, pessoal, ele tem um padrão e a gente não quer usar o padrão, então a gente quer usar o que não tem. Então, o que a gente faz? A gente customiza, né? É basicamente isso. E tem um exemplo aqui, ó. Vocês podem copiar e colar e modificar. É o que a gente fez, pessoal. Como vocês viram lá, é esse aqui que eu peguei, tá? Só mudei aqui para o model backend para pegar lá a subclasse um pouco mais completa. E eu passei aqui o authenticate, mudei o username para CPF e aqui eu não mexi, tá? Foi basicamente isso. Bom, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.